Por aqui o ano só acaba quando a gente termina a retrospectiva, né? Então hoje nós vamos falar sobre as minhas 10 melhores leituras de 2020. Antes de mais nada, quero pedir que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, pedir também para vocês compartilharem e curtirem esse vídeo e agradecer aos membros do Clube da Manita. Se você não sabe o que é o projeto e quer saber, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição do vídeo. E, bom, então hoje é dia da gente continuar, né, a nossa retrospectiva de 2020. Como eu falei, vou contar para vocês, depois de muito custo, quais foram os livros que eu escolhi como as minhas 10 melhores leituras do ano que passou. Quem já assistiu o vídeo da Retro Tudo já sabe qual é o livro vencedor e que com certeza não é surpresa para ninguém, mas eu tenho outras 9 indicações para vocês aqui nessa listinha e também algumas menções honrosas. Bom, na verdade eu acho que quem, né, me acompanha lá no Instagram ou mesmo aqui no YouTube sabe mais ou menos quais vão ser as minhas leituras escolhidas, porque são livros que eu panfletei bastante, né, durante o ano, e eu vou contar agora para vocês quais são eles e vou falar um pouquinho só sobre cada um. Alguns têm vídeos por aqui, enfim, vou dar uma geral, né, sobre o livro e também sobre a minha experiência de leitura em si. Então, no 10º lugar, nós temos Mamãe, Eu e Mamãe, da Maya Angelou, que foi uma autora que eu fiquei muito feliz de conhecer em 2020. A Maya, ela tem muitas autobiografias, são 7 ou 8, se não me engano. O título já diz, é uma autobiografia que foca muito na relação dela com a mãe, né? A mãe da Maya abandonou ela e o irmão quando eles eram pequenos, depois de alguns anos, acho que não lembro se são 8, enfim, de alguns anos, ela voltou, né, a criar os filhos e por isso a Maya tem essa relação meio conturbada com a mãe, o que é compreensível, mas ela também tem uma relação muito bonita de redenção, realmente, de libertação com a mãe dela. Então foi uma história que me encantou bastante, justamente por saber que é uma verdade, né, que é uma história real. E a Maya tem uma coisa assim que ela narra episódios muito dolorosos, né, que infelizmente fizeram parte da vida dela, como essa questão do abandono e questões de racismo, de machismo, de violência, mas ela tem também uma leveza, sabe? Ela é uma mulher, ela foi uma mulher, ainda é, né, muito inspiradora, que tinha, eu não sei, eu acho que ela tinha esse poder de curar através das palavras, né? Eu acho que ela se curava quando ela escrevia, talvez por isso ela tenha escrito tanto sobre a própria vida, e também cura quem tá lendo. Então é uma autora que eu recomendo muito. Também li a autobiografia dela, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que eu acho que é uma das mais famosas, gostei bastante, mas Mamãe, Eu e Mamãe realmente me tocou de um jeito especial, então fica aqui no 10º lugar. No 9º lugar, nós temos Ascensão, do Stephen King, claro que vamos ter vários livros dele, e esse livro, que é um livro bem pequenininho, é na verdade mais uma novela, né, foi uma história que realmente me encantou bastante. Eu não sabia muito o que esperar, porque, como eu falei, é uma história bem curtinha, né, pra você ler assim num dia. E eu gostei porque me emocionou muito e eu acho que ele faz uma metáfora ali interessante com coisas que a gente carrega ao longo da nossa vida, arrependimentos, desejos, frustrações, e ele faz uma metáfora ali que eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que é um grande spoiler, então eu vou realmente deixar você mais superficial para falar sobre a Ascensão, mas foi um livro que eu gostei muito, não dá medo, então se você quiser conhecer a escrita do King e não quiser sentir medo, esse é um bom livro para você começar. E eu acho que tem muito da essência do King nos últimos livros que ele tem escrito, nas últimas histórias que ele tem publicado. No 8º lugar, nós temos mais um livro do King, que é A Dança da Morte, que daí a gente vai para um calhamaço, o maior calhamaço dele, né, se não me engano. E essa foi uma leitura, tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro, então quem quiser assistir, não tem spoiler, pode clicar aqui, mas foi um livro que foi difícil de ler, porque ele é grande, ele é denso e ele demora para engrenar. Ele vai narrando esses acontecimentos dessa pandemia, né, porque se trata de uma pandemia do ponto de vista de vários personagens que a gente não conhece, a gente não sabe quem é bom, quem é ruim, se tem mocinhos e vilões, né, então é difícil um pouco no começo a gente se conectar, mas aos pouquinhos a gente vai persistindo e a gente vai descobrindo mais sobre esses personagens, sobre o que realmente está acontecendo, sobre os desdobramentos e tal, e aí depois a leitura vai fluindo. Depois de 75% da leitura, eu acho, pra mim foi assim, eu tive que meio que devorar, na verdade me segurei pra não devorar, porque eu também tava com dó de terminar, a leitura fica bem mais frenética. Tem pessoas que reclamam um pouco do fim desse livro, acham que é um pouco anticlímax, e eu entendo e respeito,
Em partes até concordo, mas eu acho que A Dança da Morte não é um livro sobre pandemia, embora obviamente fale muito sobre isso e parta dessa premissa, né? E não é um livro sobre o durante, sabe? Ele é um livro sobre o depois, sobre o que a humanidade fez depois de passar por essa pandemia, enfim, quais foram as consequências que isso trouxe, né, para as pessoas, como indivíduos, como sociedade. Então, eu achei um livro muito inteligente. Eu li durante a pandemia, né, porque ainda estamos na pandemia, mas, enfim, não me deu gatilho nesse sentido. Acredito que possa dar para algumas pessoas, né, mesmo que agora a gente esteja numa fase já diferente da pandemia, mas, no geral, assim, apesar da gente conseguir se conectar em alguns pontos, não foi pra mim uma leitura que me deu essa ansiedade, então eu recomendo bastante. No sétimo lugar, nós temos Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi, que é uma autora indiana. E esse é um livro que conta a história da Tara, acho que é Tara, e da Mukta, que eram amigas, né, quando elas eram crianças, e aí a Mukta foi sequestrada, e depois de 11 anos, se não me falha a memória, a Tara volta pra Índia, né, porque ela tinha ido embora, ela volta pra Índia pra tentar encontrar a Mukta. Mas essa história tem muitos pormenores ali, a gente vai descobrindo, não vou contar, né, óbvio, mas a gente vai descobrindo ali alguns segredos sobre essa história, e ela vai ficando mais complicada, né, mas eu gostei muito porque traz essa questão cultural da Índia, né? Então, é uma realidade que pode parecer distante para nós, né, brasileiras, mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres na Índia, no caso, né? Então, eu acho que isso impressiona a gente, ao mesmo tempo que ensina também. Achei uma história muito gostosa de ler, apesar de todo o sofrimento envolvido, né, em relação à história da Mukta e tudo que ela passa, mas é uma história bem fluida, achei a escrita da Amita Trazi muito boa. E me emocionou muito no final, até mais do que eu esperava, apesar de eu ser uma manteiga derretida. Então fica aí essa indicação desse livro que eu realmente gostei bastante. No sexto lugar, nós temos Cartas para Martin, da Nick Stone, que é um young adult, que foi, acho que, o meu xodozinho, um dos meus xodozinhos de 2020. É um livro que fala muito sobre racismo, especialmente o racismo estrutural. Eu acho que, eu até falei em algum vídeo, que com esse livro, assim, a Nick Stone, ela desenha, sabe, o que é o racismo estrutural, como ele se manifesta, como ele funciona, e eu acho que só não entende quem realmente não quer entender, quem realmente não está afim de aprender sobre esse tema. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque ele chega a ser didático, sabe? A gente vê muitas coisas ali que fazem parte do nosso dia a dia, como sociedade, e a gente vê muitas verdades, então esse livro é um tapa na cara, mas eu acho que é um tapa na cara necessário e que ensina muito pra gente, porque, como eu falei, ele desenha essa questão do racismo estrutural que eu acho que todo mundo, né, tá aprendendo ainda sobre, então por isso que eu acho que é uma leitura super necessária, mas ao mesmo tempo é um livro muito gostoso de ler, apesar também de ter esse lado do sofrimento, porque tem algumas coisas ali que acontecem que são bem tristes, e são tristes porque a gente sabe que são reais, né, que acontecem na vida. Então ele é um livro sofrido sim, mas eu adorei o final desse livro e achei uma leitura muito gostosa de se fazer, então fica aqui a indicação, é um livro rapidinho. Esse é um dos livros, assim, da minha lista, talvez o mais importante nesse sentido, que eu acho que realmente todo mundo tem algo para aprender nesse assunto e, como eu falei, Cartas para Martin traz esses aprendizados de uma maneira muito direta, sabe? No quinto lugar, nós temos Recursão, do Blake Crouch, que é um autor que eu gosto muito. Na verdade, eu só li Matéria Escura dele, né, além desse, mas eu gosto muito dele, do jeito que ele escreve. E nesse livro, que eu acho que é perfeito para quem gosta de séries como Dark, ele fala muito sobre lembrança, sobre memória. Então, ele explora muito essa questão, né, de meio realidade paralela, uma viagem no tempo. Não sei se a gente pode dizer que é uma viagem no tempo, mas enfim, ele vai montando ali uma história em que lembranças vão sendo substituídas e com isso essas realidades paralelas acabam sendo criadas. Então ele explorou muito bem essa questão da memória, né, de como nós somos feitos da nossa memória, das coisas que aconteceram e das coisas que a gente lembra, né? Então é aquele tipo de leitura que às vezes a gente para pra pensar e fala, e aí, né? Será que eu esqueci alguma coisa importante da minha vida? Será que alguma memória minha foi substituída? Então é uma leitura que faz a gente realmente pensar nessa questão de lembranças e etc. É uma leitura muito fluida, assim como Matéria Escura. Eu acho que o Blake Crouch, ele é um autor muito bom para quem quer ler, quem quer começar a ler ficção científica. Eu não sou uma grande leitora de ficção científica, não por falta de vontade, mas realmente porque eu acabo não colocando entre as minhas leituras, mas eu tenho essa sensação de que o Blake Crouch é muito bom pra gente começar
começar nesse gênero, porque ao mesmo tempo que ele traz, né, muitas coisas do sci-fi realmente, ele também traz outros aspectos, outros gêneros, vamos dizer, ele faz uma mistura. No Recursão a gente tem esse lado, né, da ficção científica, tem um romance muito forte, muito poderoso, e também tem um ritmo ali de thriller, né, uma coisa um pouco mais frenética, até tem não seria um suspense, mas enfim, né, algumas pontas que ficam soltas ali durante a história que aos poucos vão se amarrando, então eu acho que o Blake Crouch consegue fazer isso muito bem nas histórias dele, e é um autor que eu recomendo para todo mundo, mas especificamente para quem quer ler mais ficção científica. No quarto lugar nós temos Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, que é uma das autoras que mais me surpreenderam em 2020, que também é uma das autoras mais hypadas aí, e eu acho que ela merece todo o hype, porque ela realmente... Eu só li 2 livros dela até agora, né, que foi o Evelyn Hugo e o Depois do Sim, mas eu já vi que é uma autora que tem uma escrita muito boa, muito fluida, muito direta, gostosa de ler e que consegue realmente envolver a gente nas histórias que ela cria. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo conta a história da Evelyn Hugo, né, que era uma estrela, ela não existiu, tá, mas a sensação é a de que ela existiu, que era uma estrela de cinema, né, nos anos 50, começou a carreira ali nos anos 50, e a gente vai acompanhando essa história por meio da Monique, né, que é a jornalista que é convocada pela Evelyn para contar a biografia dela, para contar a história dela. A gente vai acompanhando a trajetória da Evelyn Hugo junto com a Monique, né, nessas entrevistas que ela faz, e tem os 7 maridos, mas na verdade esses 7 maridos são apenas um detalhe, porque o que a gente realmente quer saber é sobre quem era a Evelyn Hugo, o que ela fez para chegar à fama, quanto essa fama custou para ela, custou para a vida pessoal dela. É uma história de amor, mas se engana quem pensa que a gente tá falando sobre os 7 maridos dela, tá? Não vou falar mais pra não dar spoiler, mas é uma história de amor também muito poderosa e que tem toda essa atmosfera glamurosa, né, de Hollywood, especialmente da Era de Ouro do cinema. Então é um livro muito gostoso de ler, e como eu falei, Evelyn Hugo não existiu, mas depois que você ler esse livro, ela vai passar a existir na sua cabeça, você vai desejar que alguém faça um fã-clube, talvez até tenha um fã-clube já pra gente participar, porque a Evelyn é realmente uma personagem que a gente ama, que a gente odeia, que a gente entende, que a gente repudia, que a gente sente de tudo com ela, porque ela realmente foi muito bem construída. Ela é daqueles personagens que eu falo que são pessoas, né? Não são personagens. Então, a Taylor Jenkins Reid parece ter esse poder, porque eu vi isso em Depois do Sim, não na mesma proporção, mas vi isso também nos personagens dela desse outro livro que eu li. E, enfim, é um livro que eu realmente gostei muito e que merece todos os elogios que vem recebendo. Agora vamos para o top 3, que começa aqui com Pessoas Normais, de Sally Rooney. Se você pensou que esse livro não estaria no meu top 10, você está enganado. Foi um livro que eu amei também demais, né? Tem vídeo aqui também, falando sobre o livro, falando sobre a série, né, a adaptação. E esse livro eu fui ler totalmente despretensiosa, né, eu peguei ele simplesmente no Kindle e falei, vou ler no domingo, e aí eu devorei o livro, me apaixonei. É uma história de amor, porque conta a história ali da Marianne e do Connell, que eles começam ali um romance ainda na escola, e depois a gente vai acompanhando eles ao longo de alguns anos, que agora eu não lembro quantos anos são, mas talvez uns 5, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E também é uma história que fala muito sobre o coming of age, né, sobre o amadurecimento dos dois, como as transformações pelas quais eles passam juntos e separados influenciam a vida deles também juntos e separados, né. Eles são personagens que eu acho que refletem muito a geração de hoje em dia, né, dos jovens adultos de hoje, então talvez por isso tenha rolado essa identificação. Eu sei que ele é um livro ame ou odeie, né, eu vejo que as pessoas ou amam ou odeiam, mas eu amo e eu vou defender sempre. Tem momentos que a gente fica irritado um pouco com a história, porque a gente pensa assim, poxa, mas é só os dois sentarem, conversarem e fica tudo bem. Mas a gente sabe como é na vida real, a gente tem que lidar com orgulho, com frustrações, com medos, com anseios e etc. E com a Marianne e o Connell é a mesma coisa. Então nem sempre você sentar e conversar é tão simples quanto parece. E eu acho que a Sally Rooney conseguiu mostrar isso muito bem, transportar isso muito bem para essa história que ela criou. É uma história muito envolvente, para mim foi pelo menos, né? Um livro que eu realmente devorei, porque eu queria muito saber o que ia acontecer. Não é um livro que tem grandes acontecimentos. Eu gosto muito de livros assim, mas eu já fico aqui o aviso para quem gosta de histórias mais frenéticas assim, né, que esse é um livro um pouco mais parado nesse sentido, mas a gente se envolve tanto com as questões, né, os questionamentos e as questões dos personagens, com tudo que eles estão passando e como a vida deles vai mudando de uma maneira que é
tanto imperceptível, porque é muito gradual, mas também tão grande, e aí chega lá no fim, depois de anos, e a gente vê o quanto eles se transformaram, e eles veem isso, e isso que eu achei legal nesse livro da Sally Rooney. Então eu recomendo muito, mas eu já deixo esse aviso que ele é um livro ame ou odeie. O segundo colocado é Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Um livro maravilhoso. Como eu já falei em vários vídeos aqui, é uma história... Eu acho que a Chimamanda, ela conseguiu unir também um monte de coisas nesse livro dela, né? Ela conta a história da Ifemelu. A gente começa a conhecer a história dela quando ela ainda é adolescente, e a gente vai acompanhando, também não lembro quantos anos agora, mas acho que são mais de 10 ou um pouco menos, enfim. Então tem muito desse amadurecimento, né? Dessa mudança da Ifemelu, que sai da Nigéria ali para morar nos Estados Unidos, sempre de uma maneira assim objetiva, sabe? Mas meio didática, mas também ali no contexto dessa ficção que ela criou. Eu não sei, a Chimamanda tem esse poder, e eu acho que ela faz a mesma coisa em Hibisco Roxo, mas eu acho que em Americana, por ter essas questões de raça e de gênero, eu acho que ela faz isso de uma maneira mais incisiva e simplesmente perfeita. A gente aprende muito lendo Americana, principalmente com o blog, né, da Ifemelu, que ela tem ali, aí tem algumas postagens dela no livro, e eu acho que a gente tem muito para aprender também com essa personagem, com a história dela, né, com a trajetória dela. Então é um livro que eu considero assim desses necessários também pra gente aprender, pra gente apreciar realmente, né? É uma obra-prima. E tem um romance que eu acho forte, assim, e que permeia a vida da Ifemelu, né? Mas de uma maneira que não é assim, não é o foco, né? Mas tá ali, tá sempre ali, a gente vai acompanhando esse romance, se desenrolando e se enrolando e se desenrolando. Então eu gostei muito também desse aspecto do livro, mas eu acho que realmente o destaque de Americana é para a forma como a Chimamanda trouxe essas questões que são muito importantes para ela, né? Que são importantes para todo mundo, mas que são assuntos que ela sempre aborda, inclusive em textos, né, dela que não são de ficção, o feminismo, o racismo e tal, de uma maneira muito atual, né, e que a gente consegue aprender, assimilar, entender, mas que ao mesmo tempo faz parte desse contexto ali, dessa história que ela criou, né. Então eu acho que esse livro realmente é mais uma dessas leituras que todo mundo deveria fazer. Em primeiro lugar, Surpreendendo Ninguém, temos Novembro de 63, do Stephen King, né, que foi o livro que eu li em novembro e que eu também me apaixonei. Também tem vídeo sobre ele aqui, eu vou deixar o card. E esse livro, eu acho que é um dos livros, eu ainda não li nem metade, talvez, do King. Talvez eu tenha chegado na metade, mas enfim, é um livro que eu acho que mescla muito de tudo que o King gosta, né? Então a gente tem a questão da fantasia, porque tem a viagem no tempo, né? A premissa desse livro é a viagem no tempo. A gente tem também um romance muito poderoso, eu acho que talvez seja não sei, dos livros que eu li até agora do King, eu acho que é o maior romance, assim, de história de amor mesmo, e é realmente muito encantadora, e é a base da história, acaba se tornando a base da história de uma maneira muito natural e muito gostosa de acompanhar. A gente tem, de uma certa forma, uma batalha ali entre o bem e o mal, não de uma maneira objetiva, como a gente vê em A Dança da Morte, por exemplo, mas de uma maneira um pouco mais subjetiva, que é algo que o King faz muito nos livros dele, né, de mostrar como o bem e o mal estão sempre ali, os dois estão sempre à espreita, são caminhos que a gente pode tomar e cabe a nós, né, escolher qual deles a gente vai seguir. Então a premissa toda, né, é que o Jake Epping, que é o protagonista, ele tem a oportunidade de voltar no tempo para impedir o assassinato do John Kennedy, só que nada é simples assim, simplesmente voltar lá e impedir, né, tem várias coisas no meio aí, vários pormenores que o King criou só para dificultar a vida do protagonista, e essa é a graça dessa história. Para quem ama It como eu, né, nós passamos ali por Derry, visitamos Derry, e em 1958, então, né, você já sabe que algo muito especial vai acontecer. E, enfim, esse livro é realmente perfeito, tem um ritmo gostoso, uma leitura gostosa de fazer, protagonistas, né, e personagens muito carismáticos. Eu acho que o Jake Epping e vários outros personagens dessa história estão entre os meus favoritos do King. E tem essa questão da viagem no tempo, de realidades paralelas, que eu gosto muito e que eu acho que são sempre premissas muito instigantes. E eu acho que o King conseguiu explorar esses aspectos, esses elementos muito bem, de uma maneira que tem muito dele. Ele saiu um pouquinho ali do que a gente está acostumado, né, a ver nessas histórias de viagem no tempo. Então é isso, é um livro perfeito, e eu acho que eu ainda não vi ninguém que leu e não gostou. Espero que não descubra alguém agora, mas tudo bem também se descobrir. Mas enfim, ele é um livro realmente muito bom e muito querido pelos fãs do King. Então, e não dá medo. Esse livro não dá medo. Então, se você estiver procurando aí uma leitura do King para fazer, fica a recomendação
edição de novembro de 63. Então, esse é meu top 10, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou falar das minhas menções honrosas, que são livros que eu gostei muito, mas que, enfim, não entraram pro top 10, são só 3, é rapidinho. Então, o primeiro, As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, que era uma autora nigeriana, e esse livro eu gostei muito porque ele traz uma questão cultural muito forte. A gente conhece ali mais dos costumes, das tradições do povo Igbo, né, que são costumes e tradições completamente diferentes das nossas aqui no Brasil e no século XXI, porque essa história se passa em 1930 e alguma coisa, talvez, não sei, posso estar enganada, mas enfim, é um contexto completamente diferente, mas que acaba também conversando muito com nós, mulheres, né, do século XXI, de 2020, 2021, e eu achei isso muito curioso, né? Eu sei que que o nome é As Alegrias da Maternidade, e obviamente fala muito sobre a questão de como a mulher lida com essa questão da maternidade e dessa obrigatoriedade, entre aspas, de ser mãe, mas eu acho que ele é um livro sobre ser mulher, por isso que eu falei que, muito embora seja diferente, né, nos costumes e na época que se passa, é um livro que a gente consegue se identificar com muitas coisas, muitos questionamentos da personagem principal, a Nuego, porque é sobre ser mulher, sabe? Então, é um livro que realmente me surpreendeu, eu gostei bastante. Outra menção honrosa é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que é um livro de não ficção, né, brasileiro, Djamila é brasileira, e esse livro, ele é pequenininho, né, como já diz, pequeno manual, mas ele tem muito para ensinar pra gente sobre essa questão do racismo estrutural e de como ser antirracista, que eu acho que foi uma das perguntas do ano de 2020, né, como ser antirracista. Então, é um livro que eu acho perfeito para você ler, para você começar a se inteirar sobre esse assunto, né? Se você se fez essa pergunta, como ser antirracista nesse ano que passou, e você realmente está disposto a ser antirracista, a se tornar antirracista, eu acho que é o primeiro livro que você tem que comprar para realmente começar a entender algumas coisas sobre essa questão do racismo, especialmente o racismo estrutural. Ele é um livrinho, assim, livrinho no bom sentido, tá? Para você ler muito rápido, porque o texto é super curtinho e etc, mas é muito objetivo e a Djamila é muito didática, então assim, não tem erro, você vai aprender alguma coisa com esse livro e provavelmente você vai ter vontade de mergulhar mais em alguns aspectos ali. Ela mesma fala que é realmente um livro, uma obra para você, né, ter uma introdução desse assunto, então eu acho que ele é perfeito para isso. Então eu não poderia deixar de citar esse livro aqui, né, entre as leituras que me marcaram em 2020 e deixar essa indicação fortíssima aqui para vocês. E a minha última menção honrosa é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que é o quarto livro, mas que é prequel, de Jogos Vorazes. Esse livro, assim, eu tinha muito medo, né, sobre o que ia ser dele, porque afinal já faz, sei lá, quantos anos que a Suzanne Collins terminou a trilogia de Jogos Vorazes, né? E aí, recentemente saiu a notícia de que ela ia lançar um novo livro aí pra essa série que eu amo, que é a minha favorita, mas eu tinha medo, né? Ao mesmo tempo que a gente fica na expectativa, que a gente fica feliz e animado, a gente também tem medo que a autora vai lá e estrague a própria história que ela escreveu tão perfeitamente. E aí depois veio a notícia de que esse livro seria a história do Presidente Snow, né? Que é o vilão, que é aquele cara que a gente adora odiar. Então eu fiquei mais com o pé atrás ainda, mas estava muito animada. E aí eu reli, né, a série de novo, mais uma vez, pela terceira vez, para poder me preparar para a Cantiga. E foi a melhor coisa que eu fiz nesse ano. Uma das melhores coisas que eu fiz em 2020, porque foi realmente muito especial reencontrar essa história que eu amo, né, ver novos aspectos dela, matar a saudade dos personagens e depois mergulhar na Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi um livro que me surpreendeu bastante. Acho que a Suzanne estava bem inspirada. Ela conseguiu incorporar realmente o Snow, né, e contar pra gente a história dele. Ela não tem, eu acho, não teve a intenção de humanizar o vilão. Claro que ela acaba mostrando ali coisas que a gente não conhecia, que a gente nunca imaginou sobre o Snow, porque ela conta a história dele muito jovem, né, quando ele ainda não tinha as ambições que ele tinha, essa ganância, essa coisa pelo poder que ele tinha quando a gente conhece, né, já em Jogos Vorazes. Mas é muito legal acompanhar também como que os Jogos Vorazes começaram, muito mais improvisado, então é divertido ver esse lado também. E, claro, conhecer, né, esse background do Presidente Snow, entender um pouco mais de como ele se tornou aquele homem pavoroso que a gente conhece na trilogia. Eu gostaria que
tivesse mais livros sobre o Snow, porque termina e a gente quer saber o que vai acontecer, porque tem um espaço de tempo muito grande entre o fim da Cantiga e o começo de Jogos Vorazes. Então eu acho que a Suzane, já que ela começou a contar a história do Snow, ela pode continuar, sim, por favor, mas sem estragar, né? Então foi um livro que me surpreendeu, que eu meio que tava tentando não ter expectativas, mas que eu gostei bastante, né? Eu fiquei bem feliz com esse livro, realmente me deixou com um coração quentinho, apesar de não ser uma história de coração quentinho, mas é isso que eu falei, né? De poder voltar a esse universo que eu amo, né, de Jogos Vorazes e conhecer um pouco mais sobre ele. Então, fiquei muito feliz com essa leitura e não poderia deixar de citá-la nesse vídeo. Então, esses são os meus 10 livros favoritos de 2020, mais as menções honrosas. Óbvio que eu quero saber, né, de vocês, se vocês já leram algum desses livros, se vocês pretendem ler, se vocês compartilham algum favorito aí comigo. Quero saber também quais foram os favoritos de vocês, menções honrosas, enfim. E ainda vou voltar com mais vídeos de retrospectiva, ainda tenho vídeo de leituras que me decepcionaram, tem outros vídeos aí que eu quero fazer também antes da gente fechar o ano de 2020 aqui no canal, né? Então, por hoje é isso. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve.